Diz assim a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos orar. Vou pedir para alguém consertar o ar-condicionado aqui, por favor. Um dos diáconos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. E obrigado por esse texto que nós lemos, um texto difícil de ser entendido, mas que nós pedimos que humildemente o Senhor, nessa manhã, nos dê a iluminação, a ponderação, o foco necessário aos ouvintes para terem uma mente focada naquilo que a Tua palavra nos diz e nos ensina, e acima de tudo que o Senhor venha nos consolar através desse texto, venha nos ensinar, venha trazer esperança ao Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Onde está a nossa esperança? Essa é uma pergunta que muitas e muitas vezes nós nos fazemos. Onde reside a esperança do cristão? A nossa esperança, meus irmãos, está tão somente no nosso Senhor, no nosso Salvador, no nosso Rei. Não apenas nessa vida, mas também com respeito ao futuro. A esperança da igreja está nesse Deus que não apenas salva um povo, mas esse Deus que protege, que guarda esse povo, não apenas hoje, mas também no futuro. É exatamente essa mensagem que esse texto nos traz. É uma mensagem onde o apóstolo Paulo não apenas busca corrigir ideias equivocadas da igreja dos Tessalonicenses, mas o apóstolo Paulo também procura trazer ensino, trazer consolo àquela igreja a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, antes de nós entrarmos nesse texto, vamos nos lembrar um pouco a respeito dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda epístola. Quando nós estudamos a primeira,
e também na introdução da segunda, nós vimos que lá em Atos 17, 18, 19, nós vamos encontrar o contexto onde Paulo chegou em Tessalônica. Ele prega o Evangelho e de forma gloriosa muitas pessoas se convertem, não apenas judeus, mas também gentios. Eles então abandonam os ídolos e se convertem ao Deus vivo. E o apóstolo Paulo, através de uma terrível perseguição, ele precisa sair de Tessalônica. E Paulo, então, quando escreve a primeira carta, ele já não estava em Tessalônica. Ele percebe que, de alguma forma, ele estava sendo impedido de voltar ali, sobretudo, ao que nós acreditamos, por forças políticas que impediam o apóstolo Paulo de retornar à cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo, então, escreve a primeira epístola. Uma das dúvidas que os tessalonicenses tinham na primeira epístola era exatamente a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam meio que tristes com aqueles que morreram, e Paulo então corrige, mostrando que aqueles que morrem, eles estão em glória com Cristo, e eles virão com Cristo na sua segunda vinda, e nós também, ou aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, para esse encontro, onde nós teremos o nosso corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Paulo então recebe com certeza mais informações, e ele então escreve essa segunda epístola, cujo tema central também é corrigir algumas visões equivocadas dos tessalonicenses a respeito da vinda de Cristo. É bom lembrar que Paulo não passou muito tempo ali naquela igreja, era uma igreja jovem, uma igreja que estava começando a compreender o Evangelho, e Paulo então começa a corrigir. E o coração dessa carta, dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, o coração ou o corpo principal da epístola é exatamente esse texto que nós lemos, do capítulo 2 até o versículo 1 até o versículo 17, é o corpo da carta. Nós vimos no último sermão que do versículo 3 até o versículo 12, Paulo começa, como ele havia começado a sua primeira epístola, com ações de graças. Paulo era muito grato ao que Deus havia feito em Tessalônica. Foi realmente algo extraordinário que aconteceu ali em Tessalônica. O Espírito salvou muitas vidas. E Paulo então reconhece essa obra, é grato a Deus por isso. Os tessalonicenses se tornaram igreja que imitaram a Paulo, imitaram o Senhor Jesus, se tornaram igreja exemplo para todas as igrejas da Macedônia, daquela região. Então, uma igreja realmente exemplar, de pessoas que estavam sofrendo, mas que continuavam firmes servindo ao Senhor, mas que tinham dúvidas. E aqui Paulo, então, começa no capítulo 2 a tratar, mais uma vez, de dúvidas com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o capítulo 2, do versículo 1 até, sobretudo, o versículo 12, é considerado um dos textos mais difíceis e obscuros que foram escritos pelo apóstolo Paulo. Pedro diz que Paulo escreve sobre coisas difíceis de entender. E muitas pessoas deturpavam, Pedro diz em sua segunda epístola, lá no final. E é verdade. Nem sempre Paulo escrevia coisas, não é que ele escrevia difícil, é que ele tratava de assuntos que eram difíceis de entender e que a nossa compreensão realmente não entende. Há muitos detalhes a respeito da vinda do Senhor, da volta de Cristo, da restauração de todas as coisas, de novos céus e nova terra, e realmente são assuntos que o apóstolo Paulo costumava tratar. Agostinho, comentando esse texto, um famoso pai da igreja, escrevendo no seu livro Cidade de Deus, no capítulo 20, versículo 19, ele diz assim: eu francamente confesso que o significado disso me escapa completamente. Então o próprio Agostinho, e ao longo da história, várias pessoas que se debruçam com esse texto, percebem as dificuldades de entendimento. Eu devo ter lido mais ou menos uns 20 livros, 20 obras, para preparar esse sermão ao longo de meses, e você percebe a completa falta de unanimidade em todos os pontos. Então, realmente, algumas coisas nos escapam. E por que esse texto às vezes é difícil? Primeiro, esse texto é difícil pela forma como Paulo diz, ele está falando de acontecimentos que vão ocorrer ainda, coisas futuras. Nós não encontramos outros textos que dão muito suporte ao que Paulo fala aqui, então é difícil. Segundo, a forma como Paulo
disse, não é fácil, a própria forma grega que Paulo escreve. Terceiro, é que Paulo fala de coisas que ele tinha ensinado aos Tessalonicenses que nós não sabemos o que foi. Então, por exemplo, ele diz assim no versículo 5, capítulo 2, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Então, Paulo está tratando de coisas que para os Tessalonicenses, ele está lembrando, eram fáceis. Mas que nós, que estamos há muito tempo depois, e que não temos outras informações, não são fáceis. Então, existem uma série de questões que nós vamos ver ao longo dessa exposição bíblica. Mas qual é o ponto central? O ponto central não é difícil de se entender, apesar de existirem algumas coisas complexas, nós vamos ver isso, mas o ponto central desse texto não é difícil de entender. Qual era o alvo central? O alvo central do apóstolo Paulo era corrigir alguns pensamentos equivocados dos Tessalonicenses, mas o alvo principal era consolar os ouvintes. Eles estavam meio que perturbados, achando que a vinda de Jesus já tinha ocorrido. E o apóstolo Paulo, então, como um pastor, não como alguém que busca a especulação, o alvo não é especulativo, o objetivo de Paulo não é trazer uma resposta para cada uma das dúvidas, até porque ele já tinha ensinado muita coisa aos Tessalonicenses sobre isso, mas o objetivo é pastoral, era para corrigir, ensinar e, acima de tudo, consolar, confortar aqueles irmãos com o fato de que, quando Jesus vier, esse momento é um momento de alegria para o cristão. Nós não devemos nos preocupar com o futuro, ainda que momentos sombrios esperem a igreja deve sempre se descansar em Cristo. A igreja está sendo guardada pelo Senhor, não importa o futuro que a igreja enfrente. Então Paulo vai tratar de vários assuntos intrigantes aqui. Ele então vai falar, por exemplo, a respeito de uma apostasia que vai ocorrer antes da vinda do Senhor Jesus. Ele vai falar a respeito de uma pessoa que vai surgir, o homem da iniquidade, antes da vinda do Senhor Jesus, que também é chamado de filho da perdição, ou da destruição, ou iníquo. Ele fala também de uma força que restringe hoje, no presente, esse iníquo. Esse iníquo não apareceu porque existe algo que o detém, uma força que restringe esse iníquo. Ele fala então dessa vinda do Senhor Jesus, onde Jesus vai destruir esse iníquo com o sopro da sua boca. Então Paulo está tratando de vários assuntos que possivelmente ele tratou com os Tessalonicenses e que nem sempre nós conseguimos entender de forma plena. Mas dentro daquilo que Paulo fala, eu creio que há muita coisa que não é tão complicada de se entender. Como é que esse texto está estruturado? Não é complicado. Observe que o versículo 1 e 2 é a crise, é o problema. Paulo vai apresentar o problema. Aqueles irmãos, eles estavam equivocados, achando que Jesus já tinha voltado. Paulo então vai corrigir isso. Do versículo 3 ao versículo 12 é uma longa sessão onde Paulo vai ensinar a respeito da vinda de Jesus. O que é que vai acontecer antes de Jesus voltar? Há duas coisas que Paulo diz que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Ele vai falar da apostasia e vai falar do surgimento desse homem da iniquidade, também chamado de anticristo no Novo Testamento. Do versículo 13 e 14, Paulo então vai trazer uma palavra de conforto aos crentes, aos eleitos. Ele diz assim: vocês que são eleitos de Deus não devem ficar angustiados com isso. Então ele traz uma palavra, 13 e 14, de conforto. No versículo 15 ele traz um comando, uma ordem, para que a igreja ficasse firme com tudo aquilo que ele havia ensinado, as tradições, o que Paulo havia ensinado. E termina no versículo 16 e 17 com uma conclusão, lembrando do amor e do consolo divino. Paulo ora para que Deus então traga o consolo a eles, que eles não fiquem angustiados com esses assuntos escatológicos. Então, basicamente, esse é o pensamento. Se nós tivéssemos que dar um tema, e aqueles que quiserem anotar no boletim o tema do sermão, o tema daquilo que Paulo fala aqui é o conforto trazido pelo entendimento correto da volta de Jesus e a destruição do homem do pecado. O conforto trazido pelo entendimento correto da volta de Cristo, nós temos que entender
corretamente, essa é a preocupação de Paulo, e, sobretudo, a destruição daqueles que são oposição a Cristo, não apenas Satanás, mas especificamente desse anticristo aqui. Tá, pelo menos 5 pontos que eu quero tratar com os irmãos. Eu vou fazer um pouco diferente, eu vou expor todo o texto e vou fazer as aplicações no finais. Primeiro, o equívoco sobre o retorno de Jesus, versículo 1 e 2. Se vocês quiserem notar. Depois, o ensino sobre o retorno, 13 a 12. Depois, ações de graças pela salvação e consolo dos eleitos, 13 e 14. Uma exortação à firmeza, versículo 15. E uma conclusão, lembrando o amor e consolo de Deus, onde Paulo ora, almeja, deseja que Deus traga consolo a eles no versículo 16 e 17. Então, Paulo organizou o seu pensamento quando ele estava escrevendo dentro desses 5 momentos que o próprio texto grego nos ajuda. Esse é o fluxo de pensamento do apóstolo Paulo. Então vamos analisar em primeiro lugar o versículo 1 e 2, o equívoco a respeito do retorno do Senhor Jesus. Veja o que Paulo diz no versículo 1 e 2. Ele diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, ou seja, como se ele tivesse ensinado, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está lidando com um problema real. Qual era o problema? E esse é um problema que pode acontecer com muitos crentes verdadeiros. Crentes verdadeiros podem se equivocar sobre pontos doutrinários importantes. Às vezes nós conhecemos pessoas que até são crentes, tementes a Deus, mas que têm visões equivocadas, erradas, doutrinárias. E esse era o problema da igreja de Tessalônica. Eles estavam com uma visão equivocada. E essa visão equivocada era sobre exatamente aquilo que nós chamamos de parousia, a palavra para volta, para o retorno e para esse encontro com o Senhor Jesus. E aqui Paulo não está falando de duas coisas, é um único evento. Nós vimos isso quando nós estudamos 1 Tessalonicenses. Essa é uma ideia muito equivocada dentro dos meios dispensacionalistas, que dividem a vinda do Senhor Jesus entre um arrebatamento, onde a igreja sobe e os outros ficam, e aí tem um período. A Bíblia nunca fala, e Jesus então vem finalmente de forma visível. A Bíblia nunca ensina isso. Esse é um momento único, no momento em que a igreja for arrebatada, ela se encontra e vem com Cristo. A própria ideia de parousia é essa, a ideia de recepcionar, encontrar-se com Cristo. Esse vai ser um momento único, não terá mais oportunidades. E eu estou dizendo isso porque é muito comum nos livros de Tim LaHaye, naquela série Deixados para Trás, algo bem ficcioso que não tem nenhuma base bíblica para isso. Então Paulo está falando a respeito da volta. Ele diz, irmãos, com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e sobre o nosso encontro com Ele, e Paulo está tratando de um momento importante. Quando Jesus voltar, quando a igreja se encontrar com Ele, Paulo diz assim, nós vos exortamos. No versículo 2, 1 aliás, no final, Paulo está trazendo uma exortação, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Há 2 palavras gregas que Paulo usa aqui, a ideia de estar abalado e perturbado. Eles estavam amedrontados. De alguma forma, eles estavam ouvindo, alguém trouxe ensinamento dizendo, olha, o dia do Senhor já chegou, Jesus já voltou. Nós não sabemos, e essa é a primeira dificuldade, qual era o entendimento que os tessalonicenses tinham da vinda do Senhor Jesus. Será que eles acharam que isso iam ser em várias etapas e que algumas etapas já tinham começado? Nós não sabemos. Há também um debate muito intenso entre os estudiosos, quando diz assim, supondo que o dia do Senhor chegou. Esse verbo chegar, na língua grega, também indica algumas vezes a ideia de iminência. Então, alguns dizem que os tessalonicenses, alguns estudiosos, estavam achando que a vinda estava perto, mas não tinha chegado realmente. No entanto, a maioria dos estudiosos entende que eles realmente tinham acreditado que Jesus tinha voltado, o dia do Senhor chegou. E esse tema do Senhor é um tema muito presente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos várias vezes essa ideia, o dia do Senhor. Era o dia onde Deus ia trazer juízo sobre todas as coisas. Os tessalonicenses
Paulo havia ensinado, mas eles não haviam entendido bem. Achavam que o dia havia chegado. Esse era o problema. Os Tessalonicenses, então, estavam confusos sobre o fim dos tempos, sobre a vinda de Jesus. E parece que eles estão meio que afligidos. Eles estão preocupados, eles estão perturbados. É bom lembrar que nós estamos falando de crentes que estão enfrentando já uma perseguição pelo fato de serem cristãos. Eles já estão sofrendo. Nós vimos isso na primeira epístola. Eles estão sofrendo perseguições. Então eles estão meio que abalados. Será que o Senhor Jesus voltou mesmo? Estamos no fim. O que é que nos espera? Talvez essas perguntas estivessem na mente deles. E Paulo então diz que eles não deviam ser enganados. Veja o versículo 3 no início. Ninguém de nenhum modo vos engane. De alguma forma eles estavam sendo enganados. E de onde é que veio esse ensino de que Jesus já tinha voltado? De onde é que foi isso? Onde é que chegou isso na igreja da Tessalônica? Paulo diz que isso não foi dele. Veja no final do versículo 2 assim, como se procedesse de nós. Paulo diz assim, eu nunca ensinei isso. Nós nunca ensinamos isso. Então de onde procedeu? Nós não sabemos, mas Paulo vai advertir, veja aí no versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Ou seja, esse ensino chegou de alguma forma, talvez nem Paulo soubesse, a fonte principal. O que significa essa ideia por espírito? É bom lembrar que a igreja aqui de Tessalônica estava ainda dentro da era apostólica, onde existiam profetas. O próprio Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses, que nós não deveríamos desprezar, eles não deveriam desprezar as profecias. Eles viviam um período diferente de nós, onde não existia o cânon fechado, as escrituras não estavam ainda fechadas, e hoje nós não temos mais profetas nesse sentido, porque toda a palavra de Deus está completa. Mas é possível que talvez alguém se levantou na igreja, e alguém então trouxe esse ensino. Talvez tenha sido por palavra, ou seja, por um sermão de alguém. Talvez tenha sido por uma epístola. Alguns até dizem, talvez alguém forjou, sendo uma epístola do apóstolo Paulo, já que ele não estava em Tessalônica, talvez forjou um ensinamento falso. Nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo diz assim, eu nunca ensinei isso. Isso não vai ocorrer até que aconteça algumas coisas. Então não se abalem, imagino que o Senhor Jesus já voltou, porque isso não ocorreu. Vocês estão errados, vocês estão equivocados. Paulo está corrigindo essa visão doutrinária de pessoas crentes, mas que estavam errados. É o que Mark Lloyd Jones chama sincero, porém errado. Às vezes a gente encontra muita gente sincera, crente. E também nessa área hoje de escatologia. Muita gente meio visionária, muita gente meio amalucada. Não pode ver um aperto de mão do presidente de Israel com alguma coisa, algum acontecimento, e a pessoa, Cristo vai voltar. Existe muita coisa também em nossos dias. E Paulo então visa corrigir isso. Depois de tratar desse equívoco, a partir do versículo 3, Paulo então começa agora a trazer o ensino. Primeiro ele corrige esse equívoco, e a partir do versículo 3 ele começa a trazer o ensino, e ele vai dizer assim, olha, ninguém engane, porque isso não vai acontecer sem que aconteçam duas coisas. Ele vai dizer duas coisas que vão ocorrer antes da vinda do Senhor Jesus. Primeiro ele diz assim, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então quais são esses dois acontecimentos? Primeiro, a apostasia. Segundo, vai ser revelado, e aqui mostra que ele não tem poder nem Satanás e nem esse iníquo para se auto-revelar. É preciso que Deus, em sua soberania, permita que isso aconteça. Então, finalmente, ele vai ser revelado, esse homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo diz assim, antes que Jesus não voltou, e ele não voltou ainda, porque duas coisas vão acontecer antes disso. A apostasia e aquilo que nós chamamos de o anticristo. Vamos falar primeiro da apostasia. O que é essa
apostasia. A palavra apostasia, que Paulo usa aqui para a língua grega, a palavra significa a ideia de rebelião ou um abandono. É quando você abandona. E apostasia, que tipo de apostasia é essa que vai ocorrer? Será que era uma apostasia do mundo? Será que tem a ver com a igreja? E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, aliás, no Sermão do Monte, não, no Sermão das Oliveiras, no capítulo 24, versículo 10 e 13, Jesus já havia falado a respeito dessa apostasia. Essa apostasia tem a ver com o império da iniquidade, onde o mundo se torna mais rebelde, onde o mundo se opõe a Deus, e há também, concomitante a isso, uma apostasia, um esfriamento espiritual, um abandono do Evangelho por aqueles que se dizem crentes, mas não são, pelos falsos crentes. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, vai haver esse grande momento, essa grande apostasia. O mundo vai se tornar pior, mais rebelde contra Deus, e ao mesmo tempo, as igrejas e muitos que se dizem cristãos vão esfriar na fé. Eles vão abandonar, não vão aguentar o sofrimento. Essa grande apostasia. Mateus capítulo 24, vamos ver que o Senhor Jesus fala a respeito disso. Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13, o Senhor Jesus fala a respeito disso. Ele diz assim: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 24, 10 e 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Veja o que Jesus diz: de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus fala de dias muito negros, a tal ponto que você observa no versículo 22 ainda aí, que Jesus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos de Deus seriam salvos, nem os eleitos escapariam. Veja o versículo 22, quando ele diz assim: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o versículo 31, ele mais uma vez vai falar desses eleitos: ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então serão dias tão negros que só vai ficar realmente aquele que for crente, o eleito. Dias de grande apostasia. Paulo diz assim: a vinda do Senhor Jesus vai ser precedida por essa terrível apostasia. Não é que esse mistério da iniquidade não ocorra, ele já está presente. Nós já percebemos essa apostasia, mas isso será intensificado em proporções alarmantes. Uma grande apostasia. A segunda coisa, antes da vinda do Senhor Jesus, e Paulo vai falar, vamos voltar lá para Tessalonicenses, é a vinda do homem da iniquidade. É aqui nós temos a primeira dificuldade em entender esse texto. Esse termo que nós encontramos aí, que você está vendo na sua Bíblia, no versículo 4, 3, quando Paulo diz assim: o homem da iniquidade. A primeira dificuldade é porque algumas versões, quem tiver a Bíblia corrigida, você vai encontrar um outro termo, o homem do pecado. Então, a primeira dificuldade é que alguns manuscritos antigos têm o homem do pecado, e alguns outros manuscritos têm o homem da iniquidade. E, obviamente não vai mudar muita coisa, né, do pecado, da iniquidade, mas é importante nós sabermos isso. E eu particularmente entendo que o homem do pecado faz mais sentido, e possivelmente essa mudança foi feita em alguns manuscritos antigos por um copista, onde ele traz a palavra do versículo 8, inico, que tem a ver com a ideia de iniquidade, e de alguma forma introduz com a ideia do homem da iniquidade. Então eu entendo que a corrigida, geralmente todos nós usamos a versão atualizada, que vai ter o homem da iniquidade, mas a corrigida e algumas Bíblias mais antigas, elas usam a ideia do homem do pecado.
Então, esse homem do pecado, e o que é esse homem do pecado? Esse iníquo, ele também vai ser o homem da iniquidade, porque ele é chamado no versículo 8 de um iníquo. A palavra iníquo ou iniquidade grega, anomos, é uma pessoa que não tem nenhuma lei, que não segue nada que tenha a ver com Deus, é uma pessoa que segue o seu próprio coração. E quando Paulo chama ele do homem da iniquidade, isso é um hebraísmo, para dizer assim, é uma pessoa que só tem iniquidade, que não tem Deus em seu coração, e ele é mau ao extremo, é o homem do pecado ao extremo. Paulo também o chama de filho da perdição. Esse mesmo termo Jesus usa em João capítulo 17, versículo 12, para se referir a Judas, o filho da perdição. Essa palavra grega significa a ideia de destruição. Então, Paulo diz que antes de Jesus voltar, além da apostasia, vai aparecer esse homem do pecado, esse homem iníquo, alguém que tem o pecado e a maldade na sua raiz, no seu coração. Você diz, bom, todos nós somos pecadores, é verdade, mas esse homem, ele tem a maldade de forma extrema, a destruição. E quem é, obviamente, essa figura? Observe que Paulo aqui, quando ele começa a falar e ensinar sobre a vinda do Senhor Jesus, ele vai fazer uma conexão de eventos futuros e presentes. E aqui Paulo está apontando para o futuro. Ele diz, Jesus não vai voltar antes dele vir, terá apostasia e esse homem da iniquidade. E quem é esse homem da iniquidade? Ao longo da história, esse homem da iniquidade tem sido identificado como várias pessoas, né? Nós chamamos também, ele é chamado também o anticristo. Paulo não usa esse termo aqui, anticristo, ok? Mas João vai falar a respeito desse anticristo. E nós temos que supor que se trata da mesma pessoa, o anticristo. Vamos ver alguns textos onde João fala a respeito disso. 1 João 2,18. 1 João 2,18. 1 João 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, nós já estamos vendo os últimos dias, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. É bom lembrar que os últimos dias, de acordo com o Novo Testamento, sempre que a gente escuta esse termo, últimos dias, esses últimos dias começou na primeira vinda de Jesus. Nós já estamos vivendo nos últimos dias. E João diz assim, qual a característica desses últimos dias? Anticristo. O que é o anticristo? É alguém que se opõe a Cristo. Forças opositoras. Então, há muitos anticristos hoje. Nós já temos vários anticristos hoje. E esses anticristos têm a ver com esses falsos ensinamentos. Mas João diz assim, mas ainda vem o anticristo. Há muitos anticristos hoje. Mas nós temos que aguardar ainda o anticristo. Esse homem do pecado, esse homem da iniquidade. João também fala isso no versículo 22, ainda. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Então o anticristo tem a ver com doutrinas falsas, de negação, ou com o falso evangelho, com doutrinas que buscam deturpar a palavra de Deus. Então nós já estamos vivendo dentro do espírito do anticristo. Mas ainda não surgiu o anticristo, esse homem da iniquidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Outro texto ainda em João, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, todo espírito que não confessa a Jesus, que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então o anticristo tem a ver com toda e qualquer oposição ao nome de Cristo. Toda e qualquer doutrina, pensamento que se opõe a Cristo, que deturpa a doutrina de Cristo, é anticristo, é anticristão. Paulo diz assim, e João também vai dizer, nós já vivemos isso. Essa é a característica dos nossos dias, é uma sociedade anticristã. Mas ainda nós esperamos esse anticristo.
Quem é essa figura? Durante a história da igreja, várias vezes nós tentaram identificar. Por exemplo, muito antigo, já na época de Agostinho, no ano 300, 400, existia uma lenda de Nero. É bom lembrar que Nero morreu, existia uma lenda de que Nero ia voltar. Ele ia voltar, era o Nero Redivivus. Então alguns imaginavam que essa figura seria Nero que iria voltar. Mas Paulo está dizendo, de forma muito clara, antes de Jesus voltar, haverá o anticristo. E o que é que ele vai fazer, esse anticristo? Vamos voltar para Tessalônica. Vamos voltar para 2 Tessalonicenses, aliás. Paulo diz, falando agora, a partir do versículo 4 dele, Paulo diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Uma tradução minha do texto grego, bem mais literal, diz assim: ele se opõe e se exalta acima de tudo que se refere a Deus, o objeto de adoração. Então o anticristo, o que é que ele vai fazer? Ele vai se opor e vai se exaltar. Essa palavra que Paulo usa aqui, a ideia de se levantar, no grego é a ideia de alguém que se exalta ao ponto máximo. Então esse anticristo, ele vai se exaltar acima de tudo que se refere a Deus. O objetivo dele está acima de tudo aquilo que for religioso. E ele mesmo, ou que é objeto de adoração. Então me parece que a figura do anticristo que Paulo está querendo dizer é uma figura que não apenas se opõe e se levanta contra tudo que tem a ver com Deus. Alguns tradutores preferem aqui Deus em letra minúscula, ou seja, a ideia de que o anticristo ele se levantaria acima das religiões, a ideia de alguém que se opõe contra Deus, mas alguém e tudo que é culto, e ele então se coloca como o próprio Deus. Veja o versículo 4. Ele se coloca como o próprio Deus. Então ele se opõe acima de tudo, de objeto de culto, ele vai odiar tudo que tem a ver com Deus, com objeto de culto, com o cristianismo. Esse homem da iniquidade, ele vai odiar, ele vai se opor a tudo isso. E o apóstolo Paulo diz que não apenas isso, no versículo 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. E que santuário de Deus é esse? É interessante que aqui Paulo não usa a palavra templo. A palavra grega que ele usa é a ideia de santuário. Lá em Israel existia o templo, aquele templo maior, onde tinha as várias partes, existia a parte do santo lugar, né? Esse era o santuário. Então Paulo então diz que esse homem, ele chega ao ponto de se assentar no santuário de Deus, e ele se ostenta, ele se exibe, a palavra é essa, ele se exibe como se fosse o próprio Deus. Ele se exibe como se fosse o próprio Deus. É esse homem que a palavra de Deus está dizendo que virá. Quem é esse homem? Quem é esse anticristo? Onde é que Paulo tirou isso? Será que Jesus tinha falado já a respeito disso? Sim. Jesus já havia tratado a respeito desse anticristo. E para nós entendermos a figura desse anticristo, nós temos primeiro que voltar para o que Jesus fala, mas voltar também para o livro de Daniel. Porque lá em Daniel, uma das visões de Daniel, na visão, no capítulo 11, versículo 31, ele tem uma visão a respeito de um homem que viria da Grécia e que ia trazer uma grande desolação no templo. E o nome desse homem foi Antíoco IV, ou também chamado de Antíoco Epifânio. Isso aconteceu no ano 167 a.C. Então, o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, nós vamos encontrar algumas informações a respeito desse homem chamado Antíoco Epifânio. O nome dele não aparece aqui, é um texto profético. São várias profecias de Daniel que vão se cumprir depois. Então siga comigo, Daniel capítulo 11, versículo 31. Nessa profecia de Daniel 11, 31, diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário,
estabelecendo a abominação desoladora. Então Daniel faz uma profecia a respeito de alguém que ia interromper o sacrifício do templo e ia instalar ali, dentro do templo, no culto a Deus em Jerusalém, uma terrível abominação, uma abominação desoladora. Algo terrível ia acontecer ali. Nós vamos ver também no versículo 45 aí, aliás, no capítulo 12, versículo 11, ele diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então Daniel fala a respeito, há uma profecia muito clara de Daniel, a respeito desse homem, que viria, ele seria um descendente de Alexandre o Magno. Na profecia de Daniel vai ver nos vários impérios, e um deles era o Império Grego, e dentre esses descendentes do Império Grego, um deles, ele ia instalar ali em Jerusalém uma terrível abominação. Então quando é que essa profecia se cumpriu? Ela se cumpriu no ano de 167, quando um homem chamado Antíoco Epifânio, ele não apenas conquista Jerusalém, ele interrompe o culto, e Flávio José, um historiador judeu, que viveu mais ou menos nos anos 60 ou anos 70, bem próximo, um pouco depois dali do apóstolo Paulo, ele vai falar um pouco a respeito disso. Nós vamos encontrar também muitas informações no livro de Macabeus. Ele diz o seguinte, abre aspas, vou citar José. Veja o que esse homem fez. Saqueou toda a cidade, mandou matar uma parte dos habitantes, mandou também construir um altar no templo e ordenou que lá se sacrificassem porcos, o que é uma das coisas mais contrárias à nossa religião. Obrigou então os judeus a renunciar ao culto ao verdadeiro Deus e adorar os seus ídolos, e ordenou que se construísse templos para ele em todas as cidades, determinado que não se passasse um dia sem que lá se imolassem porcos. Proibiu também os judeus, sob graves penas, circuncidar os filhos, e nomeou fiscais para saber se eles estavam observando as suas determinações e as leis que ele impunha, e obrigá-los a isso, caso recusassem obedecer. Veja que coisa terrível esse homem fez. Ele chegou lá no templo, proibiu o culto. Existia uma coisa que Deus proibiu, era exatamente os judeus não comiam porcos, era um animal impuro, e ele então ordenou que se fosse ali no templo sacrificados porcos, e que ele fosse adorado como Deus. Esse foi o homem Antíoco Epifânio. Ele proibiu que os judeus se circuncidassem, e é aí que começa a revolução dos Macabeus, que nós vamos encontrar no livro de Macabeus, um livro que não foi inspirado, um livro apócrifo, mas que vai contar um pouco dessa história, a revolta dos Macabeus contra Antíoco Epifânio. Uma gloriosa revolta. Eles se levantam, os judeus, para lutar, e pouco depois eles pedem ajuda aos romanos, e é aí que Roma entra na história, é aí que Roma chega lá em Israel. Aí você diz, e o que é que isso tem a ver, pastor, com o anticristo? Tem a ver com o que Jesus ensinou. Observe, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, porque Jesus também vai falar dessa abominável desolação em Mateus 24:15. Jesus vai falar a respeito disso. Mateus 24:15. Mateus 24:15 diz assim, Jesus falando: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, e Jesus diz assim, quem lê, entenda. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que antes da vinda dele, ia acontecer algo muito parecido àquilo que ocorreu lá com Antíoco Epifânio. Haveria algo abominável, uma desolação abominável ocorreria. E é por isso que Jesus está dizendo, quem lê, entenda. E que abominável desolação é isso? Jesus está ensinando aqui o que nós chamamos de uma recapitulação, a repetição de algo, mas com proporções muito maiores. O anticristo vai ser uma recapitulação daquilo que ocorreu uma vez lá no templo de Jerusalém, mas agora vai ser muito maior com o anticristo.
Então vamos voltar lá para Tessalonicenses. Acho que agora nós conseguimos entender melhor o que Paulo está tratando aqui. Então Paulo está tratando não é de coisas novas, ele está tratando de ensinos que haviam sido trazidos pelo próprio Senhor Jesus. Paulo está dizendo que antes de Jesus voltar, vai haver esse anticristo, que semelhante àquilo que Antíoco Epifânio fez e que Jesus tinha já previsto, esse homem vai fazer algo abominável. Ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, fazendo o que Antíoco fez. Mas qual a diferença? A diferença agora é que ao invés de ser no santuário, e nós temos que entender isso, que Paulo está usando essa palavra santuário aqui de forma metafórica, não se referindo especificamente ao templo de Jerusalém, ou como alguns dizem que o templo tem que ser reconstruído. Porque quando Paulo se usa ao povo de Deus, ao templo de Deus da nova aliança, não é mais o templo físico, mas agora o próprio povo de Deus, a igreja. Então ele está dizendo que possivelmente esse homem, esse anticristo, vai ser alguém que vai surgir dentro do cristianismo. Alguém que vai se assentar no meio dos cristãos e que vai não apenas se opor e se levantar contra tudo, mas vai se fazer, ou vai fazer-se como sendo o próprio Deus. Um homem terrível, esse homem da iniquidade. Jesus diz que, e nós temos que conectar os dois eventos. Jesus diz assim: antes da minha vinda, Jerusalém vai ser destruída, mas ainda existem coisas futuras, como o anticristo. E agora Paulo está explicando, antes da vinda de Cristo, tem a apostasia e tem o anticristo. No meio da igreja ele vai surgir como um cristão. E Paulo então mostra como aquela profanação gráfica que havia ocorrido com o Epifânio, com o Antíoco, vai ocorrer com proporções muito maiores. O anticristo ele vai, dentro da cristandade, se colocar como sendo Deus. É por isso que vários reformadores entendiam e identificavam como a nossa própria confissão de fé, como o Papa, como sendo um dos candidatos, já que ele se coloca como pontífice, alguém que liga os homens a Deus. Mas esse homem do pecado, ele vai buscar se colocar acima de todos. Esse será o anticristo. Nós não sabemos exatamente quando ele virá, quem será essa pessoa, mas nós sabemos da atitude dele, do meio onde ele vai surgir, como ele vai no meio da igreja, se assentar no santuário, no meio do povo de Deus, e se arrogar para si mesmo o título de Deus, de divindade, para levar aqueles que não são eleitos ao engano. Mas agora no versículo 6, Paulo volta para o presente. E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está dizendo que hoje existe alguma coisa que o detém. Versículos 6 e 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarde somente que seja afastado aquele que o detém. A pergunta é: quem é isso? Que coisa é essa que está detendo esse anticristo de agir? Por que é que esse anticristo não se manifesta? É que nós temos mais uma dificuldade. E a dificuldade é que, no versículo 6, quando Paulo diz que sabeis o que o detém, na língua grega, Paulo está usando o neutro. Nós em português só conhecemos o masculino e o feminino. A língua inglesa tem o masculino, o feminino e o neutro. Se refere a coisas, objetos, animais. E Paulo então está se referindo a uma coisa que o detém, usa o neutro. Mas no versículo 7, ele usa uma pessoa que agora o detém. Então, que coisa e pessoa é essa que está detendo esse mistério da iniquidade? Algo que a gente não enxerga, mas que Deus já sabe e que aos poucos será revelado. O que é isso que está detendo essa coisa pessoa?
Por que isso não aconteceu ainda? E aqui, mais uma vez, existem várias explicações. Alguns dizem que é o Espírito Santo, é o mais improvável, considerando que o Espírito Santo dificilmente será retirado, né, como alguns imaginam. Outros dizem que é Deus, Cristo, a Trindade. Outros dizem que essa coisa era a lei romana e essa pessoa era o imperador romano. Outros dizem que era o Evangelho essa coisa e a pessoa era Paulo. Outros dizem que essa coisa era os anjos, porque no livro de Daniel nós vamos encontrar anjos que estão em luta contra Satanás, e a Bíblia fala especialmente de Miguel, então seria esse ministério angelical, e essa pessoa seria Miguel, o arcanjo Miguel, que está detendo, né? Nós vamos ver Miguel tanto no livro de Daniel como no livro de Judas, como alguém que se opõe a Satanás. O que é essa coisa ou pessoa que impede esse ministério? Ele só vai ser revelado quando isso for retirado. Esse versículo 7 diz assim: aguarde somente que seja afastado aquele que agora o detém. Na língua grega, a ideia de alguma coisa que está no meio, que está detendo isso. O que é isso? Eu acho que nós temos que confessar humildemente que nós não temos certeza do que é. O apóstolo Paulo e os Tessalonicenses sabiam perfeitamente do que Paulo estava falando. Então, tudo que nós podemos fazer é supor. O que é que poderia ser? O que é que o contexto revela? O que é essa coisa, como ele diz no versículo 6? E agora sabeis o que o detém. Eles sabiam, os Tessalonicenses. Ele só vai ser revelado em ocasião oportuna. Ele está falando do presente. Algo estava detendo isso. Como tem detido até hoje, considerando que o anticristo ainda não surgiu. O que é que detém? Que coisa é essa? Uma das possibilidades tem a ver com o governo de Deus mediante Cristo. Ou seja, Deus que governa todas as coisas mediante o seu Filho. O objetivo de Deus é colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então existe um governo de Deus instaurado, e Deus, em sua glória, ele impede que Satanás revele esse iníquo. Não ainda está nos planos de Deus. Deus ainda não permitiu que o mundo ficasse caótico, sem lei. Então, uma das possibilidades é que essa coisa que detém seja esse governo de Deus mediante Cristo, e também através dos anjos. Por que não? Anjos que estão em luta constante contra essas forças das trevas, como nós vemos no livro de Daniel. Deus também exerce esse governo soberano através desses anjos criados. E quem seria essa pessoa? Bom, essa pessoa que está detendo esse poder, eu entendo que é exatamente Deus e Cristo. Esse Deus soberano que governa a história. E nós poderíamos também acrescentar esse governo de Cristo como um rei mediador que governa o seu povo, que governa a história, e que pode usar também seres angelicais, como o próprio Miguel, para deter. Nós não sabemos ao certo. Mas o que é que nós sabemos ao certo? Né? O que é que nós temos certeza nesse texto? É que esse anticristo não surgiu porque existem forças espirituais, existe um poder espiritual divino que impede isso. Porque Deus é soberano. Porque não existe uma guerra cósmica onde Deus está quase perdendo. Então o diabo está sujeito aos desígnios soberanos de Deus. O anticristo só vai surgir, a apostasia só vai ocorrer no tempo em que Deus permitir que isso ocorra. Até lá isso está sendo detido. Isso está sendo detido. E agora, mais uma vez, no versículo 9, Paulo vai voltar, versículo 8, vai voltar para o futuro. Ele volta para o presente, algo está detendo. Agora ele vai voltar para o futuro. Ele então vai dizer que um dia, quando isso que está detendo Satanás antes de for retirado, ou seja, quando os desígnios de Deus disserem é a hora, aí vai ser revelado o iníquo. A palavra iníquo é alguém sem lei, e esse iníquo vai ser destruído. Veja o que ele diz, veja o poder de Jesus.
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida. Esse iníquo, juntamente com Satanás, e sobretudo aqui, Paulo está falando especificamente desse iníquo, ele vai ser completamente destruído com o sopro da boca. Acabou. E aqui nós temos uma referência a Isaías 11:4, que fala exatamente do poder do Messias que viria, o poder que há na sua boca, na sua palavra. Veja, um poder tão grande que vai controlar o mundo inteiro. Vai ser destruído pelo sopro da boca do nosso Salvador. E Paulo então continua, como é que vai ser a vinda? E é interessante que Paulo usa a mesma palavra, parousia. Como é que vai ser a vinda no versículo 9? O versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano de justiça aos que perecem. Esse iníquo, ele vai usar de todas as artimanhas, ele vai fazer coisas espetaculares. Esses termos, sinais, milagres, são coisas que são usadas para o próprio Cristo, coisas extraordinárias. E esse iníquo, através da influência, essa palavra no versículo 9, a eficácia de Satanás, a palavra grega que Paulo usa aqui, é a energia, esse poder de Satanás. O poder de Satanás, a energia de Satanás, a força de Satanás vai escorrer através desse acólito dele, o anticristo. Coisas extraordinárias. Ele então vai enganar muitas pessoas. Muitas pessoas. E Paulo então vai dizer, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Aqueles que rejeitam o Evangelho, todos os que rejeitam o Evangelho, eles vão dar crédito à mensagem desse homem iníquo. Ele aparentemente está fazendo coisas boas, milagres, sinais, mas o único objetivo é enganar. Quando nós falamos alguém que se opõe contra Deus, necessariamente não significa que esse anticristo ele vai falar coisas contra. É possível que ele seja um falso líder. Nós vemos também uma referência dele em Apocalipse capítulo 13, essa besta que engana. Terrível anticristo. E os incrédulos vão dar crédito a ele. Ele vai enganar os incrédulos. Porque eles rejeitam o Evangelho. É isso que Paulo diz. Eles vão crer nisso. E concomitante a essa obra de Satanás, energizando, dando poder a esse homem iníquo, para que as pessoas incrédulas creem na sua mensagem, por outro lado, há uma outra obra, no versículo 11, é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. E essa palavra operação é a mesma palavra grega para eficácia, a ideia de energia. Deus manda também um poder, uma energia do erro. O que é que significa isso, pastor? Deus faz com que esses homens que creem no iníquo, que eles se afundem ainda mais, para que eles deem crédito à mentira. Essa é a operação do erro. É quando o homem se torna mau em toda a sua natureza, em sua rebeldia contra Deus. Então Deus diz, então você vai ainda se afundar ainda mais para que o seu juízo seja maior ainda sobre você. É a operação do erro. A fim, no versículo 12, serem julgados todos os que não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo fala também em Romanos dessa operação do erro, Romanos capítulo 1, que diz assim, Romanos 1, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Quando o homem está obstinado na sua dureza contra Deus, Deus também usa o seu poder soberano para dizer assim, mergulhe mais ainda, para que o seu juízo ainda seja maior. Terrível momento.
será para a história da humanidade. A operação do erro, não apenas a operação diabólica. Os homens se tornarão completamente cegos para o Evangelho. E quanto aos crentes? Aí, basta você virar a página aí na sua Bíblia, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos dar sempre graça a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui Paulo vai dizer assim: graças a Deus, porque Deus escolheu um povo. Porque se nós não fôssemos eleitos, nós não teríamos esperança. Mas não importa se o anticristo vai surgir hoje, amanhã, se essa apostasia vai surgir hoje e amanhã. Aqueles que foram eleitos, os crentes verdadeiros, e ele volta para o presente mais uma vez, eles devem ser gratos a Deus pela eleição, porque pela eleição nós fomos escolhidos, veja o que ele diz, desde o princípio para a salvação. Nesse plano eterno de Deus, não apenas estava que Jesus morreria, que ele voltaria, que teria apostasia, que teria o iníquo, mas de que ele salvaria o seu povo, desde o começo. Paulo está dizendo assim: vocês não devem temer, vocês que são crentes. Os eleitos vão resistir. E por quê? Porque eles foram escolhidos desde o princípio. Veja mais o versículo 3. Foram santificados pelo Espírito. Eles receberam fé na verdade. Eles vão crer no Evangelho verdadeiro. Eles foram chamados para a glória de Cristo. Eles vão crer na verdade. Os eleitos sempre creem na verdade. Os eleitos nunca vão ouvir a mentira. Eles vão ouvir a verdade. Esses tristes acontecimentos, Paulo diz assim, não vão separar Deus do seu povo, porque é Deus quem governa tudo. Deus vai proteger o seu povo, porque eles creem na verdade. E onde é que está essa verdade? Paulo diz no versículo 14, mediante o nosso Evangelho, o Evangelho que ele tinha pregado, essa verdade, o eleito vai crer. Paulo diz, não tenha medo de apostasia, de anticristo. Vocês foram separados pelo Senhor. E é por isso que no versículo 15, Paulo faz essa exortação: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Paulo diz assim: não fiquem demovidos por essas ideias escatológicas, essas novidades, ou medo do futuro, medo de anticristo, medo da manhã, medo de bomba atômica. Fiquem firmes com aquilo que o Evangelho ensina, com todas as tradições, tudo aquilo que Paulo havia ensinado. E aqui Paulo traz um aspecto importante: o verdadeiro cristão, ele não busca novidades. Quem gosta de novidade é herege. Herege precisa de novidade, coisas novas na igreja. Paulo diz assim: nós ficamos com aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram e que está registrado nas Escrituras. Retenham, a palavra reter na língua grega é a ideia de guardar firmemente. Retenham essas tradições, seja por palavra, seja por epístola, guarde isso. E Paulo então conclui, depois dessa exortação, lembrando o amor de Deus. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa palavra e obra. Ele diz assim: não fiquem frustrados. Não fiquem frustrados. Esse Deus que é Pai, Ele amou vocês, Ele trouxe duas coisas que um cristão tem: uma consolação eterna, Deus nunca vai nos abandonar, e uma esperança que é boa, que nada pode nos separar do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso traz consolo no nosso coração. Eu não sei nada a respeito do anticristo, quando ele vai vir. Não sei se eu vou estar vivo na apostasia, mas eu sei que não importa o que a vida me reserve amanhã, o meu Salvador está comigo. Isso traz consolo. É isso que Paulo disse: consolem-se
com isso? Que aplicações rápidas nós temos que fazer? Peço aos irmãos perdão, o sermão ficou bem mais longo do que previsto. Mas eu quero fazer algumas rápidas aplicações. O perdão aqui não é pelo sermão, é pelo tempo mesmo. Doutrinas erradas, meus irmãos, elas sempre têm consequências negativas em nossas vidas. Vocês perceberam? É por isso que a igreja ela precisa ser muito zelosa doutrinariamente, muito exigente. Os tessalonicenses aprenderam uma coisa errada, isso teve terríveis consequências. Então um crente verdadeiro nunca pode se contentar com outra coisa que não seja a verdade. O ensino aprofundado é vital para o crescimento espiritual do crente, para que ele não seja enganado nunca. Nunca. Essa é uma aplicação importante. Temos que estar atentos a isso. Outra aplicação é a nossa atitude correta em relação à vinda de Cristo. O crente tem que ter uma atitude correta e evitar algumas atitudes. Por exemplo, pessimismo. Tem crentes assim, o mundo está perdido, Jesus vai voltar, não há nada que a gente possa fazer. É a iniquidade? Não, a Bíblia ensina que nós temos que pregar o Evangelho, influenciar a nossa sociedade, ter cuidado com o nosso voto, sermos bons cidadãos. Nós não sabemos quando isso vai ocorrer, mas até lá a igreja é sal e luz desse mundo. Nós não podemos ser pessimistas, isolacionistas. Não é isso que a Bíblia ensina. A outra atitude que nós devemos evitar é o oposto, é o otimismo exagerado. Nós vamos conquistar o mundo vai ser melhor a cada dia. Tem muitos que pensam assim. O mundo jaz no maligno. Nós temos que ter cuidado com o otimismo exagerado. Temos que ter cuidado com o misticismo. Há muita coisa mística com respeito à vinda de Cristo, ideias erradas, sobretudo dentro do movimento dispensacionalista. Quantas ideias equivocadas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos livros equivocados. Nós temos que termos cuidado com isso. Outro perigo é o adivinhacionismo. É muito comum na internet. Agora, aconteceu isso, é a volta de Cristo, é um chip que tem na mão, e as pessoas vivem desesperadas com isso. Nós temos que nos consolar com isso. Nós temos uma esperança, não importa o que vai acontecer. Nós não sabemos quando será. Então nós temos que viver o hoje. Outra aplicação é que devemos estar prontos e atentos para esses acontecimentos. Pode ser que isso demore, mas pode ser que você morra. E aí nós nos encontramos com Cristo. E você precisa estar pronto para esse encontro, para que você volte com Ele em glória e não seja condenado. Devemos estar atentos às mentiras do diabo, ao falso ensinamento. Já existe esse espírito do anticristo. Veja o caos que nós estamos vivendo hoje. As igrejas evangélicas têm abandonado completamente o verdadeiro ensino do Evangelho. Já estamos vivendo esse espírito do anticristo. Temos que ter muito cuidado com isso, com o erro, com o engano. Outra aplicação importante é reconhecer o domínio de Deus na história. É verdade, a realidade das trevas, essa é real, de Satanás, os demônios, mas quem governa tudo em última instância é Deus. Nós não vivemos um conflito 50% Deus e 50% diabo. O que nós temos é um Deus que governa e temos um foco de rebelião, Satanás. Um parasita, um reino que não criou nada, Satanás não criou nada, um parasita que vive desse reino criado por Deus e que no devido tempo será destruído. E a última aplicação é a gratidão a Deus pela nossa eleição. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a eleição traz alegria ao nosso coração. Desde o princípio Deus nos escolheu, isso traz consolo e esperança. Porque quer seja daqui a um mês que surge a apostasia, o anticristo, quer seja algo que os nossos filhos vejam, que nós temos a absoluta certeza, meus irmãos, é que os crentes verdadeiros nunca vão crer nisso. Eles vão ser preservados pelo Senhor. E você precisa estar pronto. Talvez você não esteja pronto. Então é hora de você se arrepender, crer no Senhor Jesus
para que você esteja prevenido contra a mentira. Para você estar prevenido contra a mentira, você precisa querer naquele que é a verdade. Vá até Ele, hoje, nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e creia nele. E você terá toda esperança e consolo necessário para essa vida e para o porvir. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração.